versículo 16 ao 18. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Senhor, nós estamos na tua presença. Te agradeço por esse momento tão especial de estar aqui com os meus irmãos, hoje nesta oportunidade, ministrando a tua palavra. Que ela seja como ela de fato é, vida, e venha produzir efeito em nossos corações. Usa-me como teu instrumento nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Eu quero estar retornando rapidamente aqui, para nós estarmos pegando aqui o versículo 16. Mas eu acho que é importante uma consideração de retornar um pouquinho do nosso estudo, é apenas 5 minutinhos, para já adentrarmos no texto que nós vamos estar analisando. Primeiro que a Epístola Universal de Tiago, ela foi escrita, como eu já disse aos irmãos, para os cristãos judeus que estavam sofrendo perseguições por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e estavam vivendo forasteiros fora da Palestina. E Tiago então escreve essa carta com o objetivo de encorajar os cristãos judeus que estavam enfrentando grandes perseguições e também para corrigir algumas crenças erradas que estavam entre os irmãos. E por último, Tiago também escreve com o objetivo para orientar os cristãos sobre a prática da fé. Essa carta de Tiago é uma carta de uma teologia prática, do viver cristão diário do cristão. E no capítulo 1, nós começamos a observar que a partir do versículo 2, Tiago vai fazer um tratado, algumas observações sobre provas e tentações. E ele usa aqui a expressão prova em alguma parte e tentação em outra. E algumas traduções, como é a que nós utilizamos, é apenas a palavra tentação. Mas essa palavra tentação, como eu disse já aos irmãos, ela é peiranos, do grego, e ela significa tanto provação quanto tentação. Dependendo do contexto, ela muda o seu significado. E quando Tiago mostra que para nós termos alegria quando nós passarmos por várias tentações. E essa palavra várias, como eu estudei com os irmãos, é uma palavra que traz o significado de multicor, várias cores. Poikilos, várias cores. No olhar de Deus, a aprovação é como um tecelão que desenha sua arte de várias cores. E nós nem sabemos, e o Senhor Deus está trabalhando em nossa vida. Quando vem as tentações, as tribulações da vida não são todos iguais, mas antes são com fios multicoloridos que tecelão para formar uma linda tapeçaria. E ele vai trazer aqui alguns objetivos, alguns caminhos para nós estarmos observando de como nós vencemos as provações. Buscando a sabedoria. Deus prova o crente com o objetivo de amadurecer a sua fé. E depois Tiago continua dizendo sobre a tentação. E ele fala que a tentação, ela não vem de Deus, porque Deus não pode tentar ninguém. A tentação vem quando nós somos atraídos e engodados pela nossa própria concupiscência. E a concupiscência, havendo concebido, ou seja, a prática da concupiscência, gera a luz do pecado. O pecado, o que é o pecado? Ele é a concupiscência, mas essa ação da concupiscência gera o pecado. E o pecado consumado gera a morte. E Tiago não diz que a tentação que nós passamos, ela vem do diabo.
mas ele diz que nós somos atraídos quando engodados pela nossa própria concupiscência. E ele mostra que o caminho para nós vencermos é buscarmos a sabedoria de Deus. E no versículo 16, que é o objeto do nosso estudo hoje, Tiago, quer dizer, ele vai trazer aqui algumas coisas importantes para a nossa vida. Ele vai dizer que Deus é a fonte do bem. E ele diz assim, no versículo 16, não erreis, meus amados irmãos. Como temos dito, Tiago escreveu essa carta com o objetivo de encorajar os irmãos que estavam enfrentando várias provações. E ele diz que o mal, Deus não é o mal. E Deus também não promove o mal. Deus, ele é bom. E para a gente compreender isso, nós temos que entender sobre essa grandeza de Deus. A essência de Deus é boa. Um dos atributos de Deus é a bondade. E Tiago, ele faz primeiro um alerta pastoral contra o engano espiritual. O verso 16, ele disse, não vos enganeis, meus amados irmãos. O engano que Tiago está dizendo não é para o mundo, mas é para nós. Ele está dizendo, olha, vocês não enganem. Porque essa gravidade do espiritual, do engano que traz, o engano pode trazer sobre a nossa vida. E esse verbo, que ele usa a expressão, que é desviar do caminho, ser levado ao erro, vagar sem direção. Essa ideia de alguém que começa bem, mas aos poucos perde o rumo, até passar a atribuir a Deus aquilo que não procede de Deus. E Tiago está dizendo assim, olha, eu sei que vocês estão passando várias provações e tentações, mas não caiam no erro. Porque alguns começam bem, porém eles vão perdendo a sensibilidade das coisas espirituais e começa a ficar enganado da verdade do evangelho. É por isso que Tiago, ele não fala com dureza, mas com amor. Ele usa a expressão, não vos enganeis, meus amados irmãos. Olha como Tiago tratava a igreja, como Tiago, hoje essa palavra vem para nós, como Deus nos trata. Tiago, como um dos líderes da igreja, ele usou a expressão assim, meus amados irmãos. Porque quer dizer que nós somos irmãos, não apenas irmãos, mas amados irmãos. E essa expressão amado é uma expressão muito linda e forte, porque o amor, ele é um elo importantíssimo na fé cristã. E Paulo usa, não vos enganeis, meus, ele não diz apenas irmãos, mas meus amados irmãos. Isso mostra que os crentes sinceros também podem ser enganados, porque essa carta, ela é direcionada à igreja, aos irmãos, não é direcionada ao mundo. Portanto, ela é para mim hoje, que sou um crente em Jesus, você que é um crente em Jesus. E a palavra está dizendo assim, não vos enganeis. Não deixe ser levado pelo engano, mas cuide em conferir, em estar alinhado com a Bíblia Sagrada e com o Senhor Jesus. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 12, olha o que diz, abra sua Bíblia, 1 Coríntios 10, capítulo 12. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe para que não caia. Então, cair é quem está em pé. E Paulo aqui, ele orienta a igreja de Corinto, dizendo, olha, você que está em pé, fique atento. Porque cai quem está em pé. Cuide-se para que você não caia. E também Jeremias capítulo 17, versículo 9. Jeremias 17, versículo 9.
olha o que Deus diz por meio do profeta Jeremias. Enganoso é o coração. Esse coração aqui não é esse órgão que nós temos. Mas é os nossos sentimentos, a nossa alma, ela é enganosa. Mais do que todas as coisas. E perverso, quem o conhecerá? O engano específico do contexto é pensar que Deus está por trás da tentação. Porque a provação do que aquele povo passava era tão grande. Pense comigo. Eles tendo os bens espoliados, saindo da sua terra natal, deixando a sua casa e indo para uma terra, morar forasteiro em uma terra. E eles pensando que Jesus tinha interesse em remir a vida financeira deles. De repente, aquele Messias político desaparece aos seus olhos e eles começam a ter como perca os seus bens, a sua dignidade. Alguns deixavam suas próprias casas, famílias, saíam de Jerusalém para morar em outra cidade por causa da perseguição do evangelho. De repente eles começaram a pensar: que Deus é esse? Que Deus é esse que permite o mal? E provavelmente começou a embaraçar a mente de alguns. Porque quando a provação ela vem sobre a nossa vida, uma coisa é teoria, outra coisa é na prática. Quando a aprovação vem na nossa vida, na prática, parece que quer colocar em xeque a nossa fé sobre a bondade de Deus. E era justamente isso que os irmãos estavam passando. Eles estavam tendo um conflito entre eles sobre Deus, sobre Jesus. E agora Tiago vem, ele tem que trazer esta informação, que não engane, meus amados irmãos, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. E é interessante que para não sermos enganados, precisamos olhar para cima e reconhecer a verdadeira origem do bem. Deus é imutável e a fonte do bem. Olha o que diz o texto, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Um dos atributos de Deus, como eu disse aos irmãos, é a bondade. Deus, ele é bom. A essência de Deus é boa, porque Deus é bom. Deus não é mau. Deus, ele é bom. E essa origem do bem, ela vem, é uma origem celestial. É uma origem de Deus. Tiago usa duas expressões riquíssimas. Toda boa dádiva e todo dom perfeito. Olha a expressão que ele usa. Toda boa dádiva. Dádiva é o quê? Presente. E todo dom perfeito, não imperfeito, mas todo dom perfeito, ele vem de uma origem, do alto. Tudo que é bom vem do alto. Eu digo aos irmãos, às vezes, as pessoas que me conhecem e relacionam comigo, o que você vê de mim bom em mim é Jesus. O ruim é eu mesmo, tá? O bom é Jesus. Alguma coisa que não funcionar bem, não estiver alinhada com a palavra, porque eu sou ser humano, sou eu mesmo. Porque tudo que vem, que é bom, vem do alto. Essas palavras mostram que o bem que vem de Deus é bom, em essência e perfeito em seu propósito. Nada que procede de Deus, nada, é defeituoso, incompleto e mal intencionado. Porque Deus, ele é bom. Não existe nada em Deus que é imperfeito, que é defeituoso, que é mal intencionado. Deus, como nós estudamos, ele não lança na cara. Ele nos faz o bem, mas ele não lança isso em cara. Ele não lança em rosto para nós. Ele nos faz o bem por nos amar. A natureza de Deus, ela é boa. Ela é tão boa, é tão agradável,
Olha o que é a natureza de Deus. E nós, todos nós aqui, por algumas vezes nós erramos. Nós falhamos. Todos nós. Eu me incluo também. Faço um propósito com Deus, não cumpro. Tenho um pensamento com Jesus, não faço. Tenho uma vontade de fazer um bem e não faço. Faço às vezes uma promessa para o Senhor e depois eu não cumpro essa promessa, porque nós somos seres humanos. E que é a bondade de Deus? Que quando eu erro, Ele não vai lançar na minha cara, no meu rosto, o bem que Ele me fez. Mas se eu me arrepender, arrependimento é mudar de direção, Ele sempre me dá uma oportunidade para recomeçar. Porque Deus é bom. Ele é tão bom que Ele alista no exército dele pessoas disfuncionais, desqualificadas. Ele alista essas pessoas e faz dessas pessoas um exército qualificado. Por exemplo, os irmãos que têm empresa, ou você mesmo que já contratou alguém para trabalhar para você, e essa pessoa erra contigo uma vez. Não, você a primeira vez que você errou, vou te perdoar. Ele erra a segunda vez. Você fica mais atento. Terceira vez, você manda embora. Aí, por bondade sua, ele pede um emprego de novo, você retorna esse emprego de novo. Ele pisa na bola de novo. Quarta vez, fala, meu amigo, não tem mais jeito, não confio mais em você. Mas a bondade de Deus é tão extraordinária, que a gente erra hoje e fala, Jesus, eu errei. Ele diz, está perdoado. A gente erra de novo. E a gente arrepende, chora. Deus fala assim, estou contigo. Te ajudo de novo. Essa é a bondade de Deus. Que sempre que nós nos derramarmos diante dele com um coração contrito, ele nunca nos desprezará. Porque Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Esse Deus é tão extraordinário que ele é bom. Salmos 84, versículo 11, diz assim o texto. Salmo 84, 11. Porque o Senhor Deus é um sol escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. E ainda Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. O Senhor Deus, ele é bom. O primeiro aspecto desse texto, versículo 17, que todo dom perfeito e toda dádiva, ela vem do alto. Descendo os pais das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Primeiro ela vem do alto, a bondade vem do alto, tudo que é bom, que é Deus, vem do alto. Descendo dos pai das luzes. A expressão aponta para Deus como Criador da luz. Gênesis 1 e 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E fonte da ordem da vida e da revelação. Ao contrário das trevas, a luz revela, aquece e orienta. João 1,5 diz que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. E ainda o salmista Davi, ele diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu. Então a Bíblia, ela é tanto lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quer dizer que a Bíblia, ela é tanto proteção quanto direção. Lâmpada para os meus pés é proteção. Onde você está andando, que vem o mal, não é isso? Quando você vai, as pessoas que andam nas roças, às vezes, ligam a lanterna ou lamparina, e ele está andando, põe uma lamparina, e ela põe essa lamparina para iluminar o chão. É lâmpada para os pés
Quando você está andando, você está passando, que você vê o perigo, a luz que ilumina te mostra o perigo e você desvia. Então, portanto, a Bíblia, ela é proteção. Daí que nós temos que ler e comer essa palavra. E ao mesmo tempo, ela é proteção, ela é direção para o meu caminho. Ela me protege e ela me dá o norte certo para onde eu vou. Se você quiser ser feliz e sábio, que todo mundo quer ser sábio, irmãos, leia. Não leia como jornal, mas leia a palavra como ela deve ser lida, porque ela é a palavra de Deus. Leia calmamente. Se você não entende uma palavra, vá ao dicionário. Como esta palavra? Porque ela será proteção e direção para a sua vida. Então, a Bíblia, o Senhor está dizendo que toda dádiva, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo dos Pai das luzes. Ou seja, Deus, Ele é o Pai das luzes. E Ele não muda. Olha que interessante, Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Essa mudança de posição, eu estava olhando e o significado dessa palavra, mudança de posição, mudança é paraguê, mudança de posição, sombra causada por variação. Tiago usa a astronomia como ilustração, os astros mudam, produzem sombras sobre eclipses, mas Deus não muda. Você já viu que quando nós estamos no calor do dia, você está no sol, o sol bate no seu rosto, tem a sombra. E no meio-dia, a sombra você quase não vê ela, porque o sol está bem em cima aqui. Quando o sol muda a posição, a sombra aumenta. Ou seja, os astros mudam de posição. Hoje, você está meio-dia, você está sobre o sol, você não vê a sombra, ela está bem aqui, ó. 1h da tarde, ela já vai mudando. 5h da tarde, ela está mais adiante. Os astros mudam, mas Deus não muda. E Deus, Ele é bom. Sempre Ele será bom, porque Ele não muda. Sempre Deus será bom, porque Ele não muda. Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 3 e o versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Por que os filhos de Jacó não eram consumidos? Porque Deus não muda. E a promessa que Deus fez a Israel é uma promessa imutável. Deus fez a promessa com Abraão, e essa promessa que Deus fez com Abraão é uma promessa que não muda, porque Deus, Ele é imutável. Me veio na mente aqui algo que também não estava no meu coração. Vou ver se eu consigo me lembrar aqui. Uma promessa que o Senhor Deus fez a Abraão. Ele era ainda Abraão. Sim. Gênesis capítulo 15, e vai falar sobre a imutabilidade de Deus. Deus anima Abraão e promete-lhe um filho. Quando Abraão foi na luta dos 4 reis contra 5, que eles levaram Ló cativo, e Abraão foi defender aquela terra e pegar o seu sobrinho, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor dizendo a Abraão em visão: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, o teu grandíssimo galardão.
Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois não tenho filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que não me tem dado semente, e o que nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor aí dizendo: Ele não será o teu herdeiro, mas que de ti tem gerado, esse será o teu herdeiro. Então levou fora e disse: Olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse: Assim será a tua semente. E creu no Senhor, e isso foi-lhe imputado por justiça. Aí Abraão faz uma pergunta: como que eu vou saber que eu vou herdar essa terra? E Deus falou para ele assim: eu quero que você vou fazer um pacto com você. Versículo 9, capítulo 15, versículo 9 diz assim: que Abraão perguntou: Senhor Jeová, como que eu vou saber que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma um bezerro de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe a esses e partiu pelo meio e pôs cada parte em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, os enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que um grande espanto e escuridão caíram sobre ele. Então disse Abrão: saiba de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, servi-lo-ás e afligirás há 400 anos. Mas também eu te julgarei essa gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E a 4ª geração tornará para cá. Deus falou para Abraão: você vai tomar uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E Abraão trouxe, partiu no meio. Olha o pacto. É uma das primeiras alianças na Bíblia. É essa aliança. Porque era a forma que o povo fazia aliança naquela época. Não tinha cartório. Hoje você faz um contrato, você vai no cartório, assina lá, está feito, está registrado no cartório, não é isso? Os irmãos que mexem com trânsito, vai transferir um carro, uma empresa, você vai no cartório e registra, aí está valendo. Naquela época, não tinha cartório. E como que eles faziam? Eles faziam um pacto. Então pegavam o animal, partiam no meio, e as duas partes pegavam na mão da outra, e eles andavam em redor daquela onde estavam os animais, em círculos e andando, e falavam assim: aconteça aquele que não cumprir o pacto, seja feito como esse animal, ou seja, morra. E Deus chamou Abrão para um pacto. Deus disse: Abrão, eu vou lá. Você quer saber como que eu vou fazer cumprir isso? Eu faço uma aliança com você. Eu sou Deus que faço cumprir. Aí o versículo 17, capítulo 15. Que Deus, na ótica de Abrão, demorou a vir. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado a essa terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. E o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoeu, e o Eteu, e ele vai seguindo e prosseguindo até a última palavra, Jebuseu. O interessante dessa história, que eu disse aos irmãos, que aquela aliança tinha que ter 2 pessoas. Eles pegavam na mão do outro e caminhavam entre o círculo. E a promessa de Deus com Abraão, com Israel, ela é tão forte e imutável, porque aquele que falhasse deveria morrer. E Deus então fez algo extraordinário. Ele sozinho vai, e eis que um forno de uma fumaça e uma tocha de fogo passou por aquelas metades. Deus sozinho passou. Sabe o que Deus estava dizendo? Ele estava dizendo assim: Abrão, a sua geração
vai falhar. E se eu fizer um acordo com você, se ela falhar, eu tenho que matar eles. Mas a promessa que eu tenho, ela é tão firme, tão verdadeira. Eu sou um Deus que trata essa promessa com tão seriedade. E sei que vocês não vão dar conta disso. Eu mesmo sozinho vou garantir a minha parte e a sua parte. Aí Tiago fala assim, Deus, ele é, não há sombra de dúvida, nem variação. Deus não varia, meus irmãos. Porque a sabedoria, o poder vem do alto. E nele não há dúvida, nem sombra de variação. E agora o versículo 18, ele vai terminar aqui dizendo algo importante. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Segundo o seu querer, ele nos gerou. A salvação não nasce da vontade humana, do mérito humano, nem de esforço religioso, mas ela veio da graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Olha o que diz o texto. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E ainda João capítulo 1 e versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Então tem que crer. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de varão, mas de Deus. A salvação, ela é um dom gratuito, um presente de Deus para todo aquele que nele crê. Não é para algumas pessoas. O convite está aberto para todo aquele que nele crê. E nós cremos. Glória a Deus por isso. Nós cremos, entendemos e aceitamos o convite de Jesus. Porque diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse amor nos constrange constantemente. E ainda, João capítulo 3, versículo 3 a seguir. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, o versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E o verso 18 diz: segundo a sua vontade, não a minha vontade, mas a vontade de Deus, ele nos gerou. Sabe o que é esse verbo gerar? É trazer vida. Ele foi gerando, foi formando a nossa vida. E como nós somos gerados? Pela palavra da verdade. A palavra da verdade que nos gerou. Nós fomos gerados, ou seja, dar à luz. A salvação é um dom gratuito. E por isso que nós temos pessoas de 80 anos que ele tem para Deus um aninho. Porque ele aceitou Jesus tem um ano. Ele é novinho. Entregou a vida para Jesus, nasceu de novo. E nós, irmão, devemos dar graça a Deus por esta tão grande dádiva de termos encontrado com o Senhor Jesus. E a palavra da verdade é o Evangelho, as boas novas da salvação. Efésios capítulo 1, versículo 12. Abre aí, por favor. Efésios 1 e 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação,
e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então nós fomos gerados pela palavra da verdade, pelo evangelho, as boas novas do evangelho. Alguém falou de Jesus para nós, e essa palavra foi enxertando em nós, e nós abrimos o nosso coração para o Senhor Jesus. E cada dia a gente tem que entregar mais a nossa vida para Jesus, para a gente, o nosso eu morrer e Cristo habitar de forma abundante na nossa vida. O propósito que nós somos gerados, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. O que era a palavra primícia? O povo judeu, essa carta foi escrita para os irmãos judeus. Eles sabiam exatamente do que Tiago estava falando. Tiago diz aos cristãos judeus, para os quais está escrevendo, que sois primícia das suas criaturas, um termo significativo para eles. O povo de Israel no Antigo Testamento levava as primícias para o Senhor como expressão de devoção, gratidão e obediência. Provérbios 3:9 diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Então nós fomos gerados pela palavra para que nós fôssemos os primeiros das criaturas. Deus nos chamou para sermos filhos de Deus. Você é filho de Deus. E logo, sendo filho de Deus, o Espírito Santo habita dentro de nós. E para nós, irmãos, é um privilégio. Temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. É o maior privilégio. Olha que graça abundante de Jesus, do amor de Deus, que nós somos gerados pela palavra. E quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, nós recebemos um presente. Por nos amar tanto, Jesus falou assim: então a partir de agora, o meu Espírito vai morar dentro de você. É por isso que o crente não fica possesso. É por isso que o crente, o inimigo não apodera do corpo desse crente. Porque quando ele chega, tem o Espírito Santo. E quando nós temos o Espírito Santo, João diz que o maligno não nos toca. Não somos tocados, porque nós somos filhos de Deus. Que Deus te abençoe e que o Senhor Jesus nos ajude cada dia mais a vivermos confiando na bondade de Deus. Eu quero terminar aqui cantando o hino da harpa cristã. Semana que vem nós vamos comentar sobre a prática da palavra de Deus.